Eu sou o professor Rildo Vaz. A nossa aula de hoje falaremos um pouco então sobre os fenômenos químicos, mais precisamente sobre as reações químicas. Bem, mas o que vem ser uma reação química, gente? Dizemos então que é toda transformação de uma ou mais substâncias em outras substâncias. Ou seja, toda reação química, para que a gente possa entender como ela acontece, é quando a matéria ela passa por transformações bem profundas, aonde o seu início, a partir do momento em que começam então as moléculas a interagirem entre si, o resultado final dessa substância será totalmente diferente da original. Numa reação química, ocorrem transformações profundas nas moléculas, seja ela em forma de íons ou em forma então de substâncias. Podemos então analisar que diante das reações químicas existem alguns fatores que possam, digamos assim, fazer com que nós podemos conceituar de uma forma ao visualizar quando está acontecendo uma reação química. Entre muitos fatores e perfis de uma reação, podemos dizer, são mudanças de cor, borbulhação, que é a liberação de gás, mudança ou formação de cheiro, que é o odor, liberação de luz ou do próprio calor. Essas são algumas características que nós podemos então definir quando está acontecendo uma reação. Ok, gente? Beleza? Diante disso aí, gente, reação química é bem diferente do que nós chamamos então de equação química. É muito importante que a gente então, a partir de agora, saibamos então diferenciar o que é uma reação química e vencer uma equação química. Então olha só, olha a dica aqui para nós. Para representar uma reação química, usamos a equação química. No primeiro membro da equação aparecem as fórmulas das substâncias que reagem. São conhecidas então como reagentes. No segundo membro, as fórmulas das substâncias formadas são conhecidas como produto. Tá, como é que nós podemos então entender isso? De uma forma assim bem teórica, nós dizemos então que os reagentes eles ficam sempre antes da seta e os produtos são colocados depois da seta. Isso é uma forma então de nós representarmos uma reação química. Aqui nós iremos então criar o que nós chamamos então de equação química, que é constituída então por dois membros. Toda equação química que se preze, ela tem que ter dois membros. O primeiro membro, conhecido como reagente, que é antes da seta, e o segundo membro, que fica depois da seta, que é chamado então de produtos. Legal, gente? Bom, vamos ver aqui alguns exemplos. Se nós formos observar a queima da madeira, nós poderíamos então dizer que aqui é entendido então como uma reação de combustão, a reação da queima da madeira. Então, para que a gente pudesse representar essa reação, nós escreveríamos assim, ó, uma equação, aonde o que você vê aí, carbono grafite, representa a madeira, representa o carvão, que na presença do oxigênio provoca então o que nós chamamos de reação de combustão. E essa reação de combustão formará então o gás carbônico. Um outro exemplo que nós podemos então aqui citar seria a ação do ácido clorídrico. Aqui para nós vamos representá-lo então como o HCl. Digamos que o HCl, que é mais conhecido como suco pancreático, né? Ele é encontrado então no estômago, no intestino, vamos dizer assim. É lá que é produzido então uma certa enzima, né? Uma certa substância ácida que ajudará então a digestão do alimento. Então, quando o alimento chega até o intestino, o suco gástrico que é produzido no pâncreas acaba então agindo em cima do alimento, provocando então o efeito digestório. Porém, muitas das vezes essa quantidade então de acidez, né, podemos dizer assim, que é a substância no qual nós estamos se referindo, ela pode ser muito concentrada, muito alta. E aí causa uma sensação de azia, um mal-estar.
E aí então recorremos então a alguns remédios. Aqui, por exemplo, o hidróxido de magnésio, então conhecido como MgOH2, ele representa então uma substância que irá ser representada aqui, ó, como se fosse um remédio que causará, na verdade, uma neutralização dessa acidez no qual nós sentimos. Isto, nós podemos descrever que essa reação é uma reação de neutralização, aqui representada por essa equação. Um outro exemplo que nós podemos dar seria justamente a ferrugem. O ferro, em contato com o próprio oxigênio e na presença da água, ocorre um fenômeno que nós chamamos então de oxidação. Esta então seria o nome da reação química, oxidação do ferro. E o que você vê aí seria justamente a equação representada desta visualização. Ok, gente? Beleza? Bom, é observado que existem tipos de reações. As reações podem ser classificadas de várias formas. Vamos citar aqui algumas delas então. Vamos lá? A primeira. Reação de síntese ou adição. O nome já ajuda. Reação de síntese ou adição refere-se então a um tipo de reação química que nós podemos classificar de duas formas. A primeira delas seria de síntese total. O que é a síntese total? Todos os reagentes são substâncias simples. Como assim? Vamos lá? Olha lá, H2 e Cl2. Duas substâncias simples encontradas no reagente, e a formação que nós iremos ter é de um único produto. Legal, gente? Então, toda vez que eu quiser identificar uma reação de síntese, um dos pontos fundamentais é olhar para o produto que fica depois da seta, e se você enxergar então somente uma substância, já define como uma reação de síntese. Porém, a subclassificação das reações de síntese, como por exemplo a síntese total, ela é classificada porque o reagente só existe substâncias simples. A outra reação de síntese, adição conhecida, é a síntese parcial. A síntese parcial, ela pelo menos, ela irá ter no reagente uma substância composta. Olha lá. Observando essas duas equações representadas aí abaixo, você vai perceber que a que está de verde, né, na primeira equação, você tem lá uma substância composta. E logo após ela, você vê uma substância simples. Olha lá, gente. Nesse momento, você tem, então, a somatória de uma substância composta com uma substância simples. Olha o produto que origina. Somente uma substância. Outra forma, então, de nós classificarmos uma substância simples, do tipo, seria como nós vimos aí, o O2. Quando você fala, então, de substância composta, é aquela que você tem dois ou mais elementos, que é o caso da segunda equação representada aí, ó. Então, na síntese parcial, quando nós encontrarmos duas substâncias compostas, olha lá, gente, nós iremos ter, então, o que nós chamamos de reação de síntese parcial. Legal? Boa, gente? Outro tipo de reação que nós podemos falar é de análise ou decomposição. O nome também já ajuda. É quando você tem uma substância que será decomposta em dois ou mais produtos. Observe lá. Temos tipos como pirólise, temos a do tipo fotólise e temos a chamada, então, eletrólise. Nomes bastante, assim, difíceis, né? Mas, bora aqui entender. O que é uma pirólise? Todas as vezes que nós falarmos de pirólise é porque é uma substância que está sendo sujeitada ao calor e dela vai ser originado novos produtos, ou seja, ela vai ser decomposta. Observe aí a equação representada da reação pirólise. Próxima reação é a da fotólise. Olha a representação da equação dela. Aí você tem uma substância que na presença de luz provocou o surgimento de quê? Da quebra, da decomposição de duas novas substâncias. Olha a eletrólise. Na eletrólise, você vai enxergar o NaCl sendo então eletrolizado e dele produzindo então novos compostos. Observa-se que nas três reações
que você vê aí, pirólise, fotólise e eletrólise, as equações demonstradas mostram que os reagentes acabam sendo decompostos. Por isso que é um nome, então, dado à equação de decomposição.